Hoje, o programa Tempo de Mulher vai falar com uma empresária que superou limites. Ela colocou todo o seu conhecimento a serviço da empresa que ela montou, como mãe, como empresária. Vai ser um papo muito inspirador. Senta com a gente e acompanhe esse papo hoje. Hoje o programa Tempo de Mulher vai trazer um assunto muito especial, a medicina ayurvédica. O Ayurveda ele é uma medicina tradicional da Índia, que tanto eu quanto a Dani, né, a gente estuda essa medicina há muito tempo, eu atuando como terapeuta há mais de 15 anos, com clínica. O Ayurveda ele é uma medicina que vai falar sobre os nossos hábitos de vida, sobre a nossa rotina, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e principalmente sobre a nossa alimentação. E é aí que vem o ponto com a nossa convidada. Dani, me fala um pouquinho, como é que tu veio da gastronomia e caiu lá no Ayurveda e transformou o Ayurveda em um negócio? Sim, é bem interessante, porque sim, a minha caminhada começa na gastronomia, dentro de uma cozinha profissional, e eu já tive uma crise ali, né, a gente cozinhando profissionalmente, não cuidando da nossa saúde, as doenças já começam a aparecer ali no teu dia a dia, então eu já questionava, né. E aí dentro da gastronomia eu fiz uma viagem sobre autoconhecimento, e ali ficou claro que eu poderia ter outro caminho, né, que eu pudesse me cuidar. Então, a Ayurveda surgiu assim, primeiro esse nome muito interessante, né, depois, assim, quando eu tive as crianças, se manifestou algo que eu precisava aprofundar para não cair num sistema muito adoecedor novamente, né. Então, foi como um lugar que eu via como que levava para um fim da vida mais saudável, uma velhice mais sadia, né, um caminho menos hospitalar. Então, eu me atirei de cabeça no Ayurveda e como é que eu fiz essa ponte, né, gastronomia, como é que eu vou atuar? Mas era realmente para cuidar da família, para cuidar das crianças, e eu vivi muito tempo assim, porque as pessoas me pediam: "Me trata, me diz o que que é o Ayurveda". E aí, então, nesse momento eu peguei uma professora para ir junto, de mão dada comigo, fazer essa transição, né, que é a Gisele de Menezes, essa pessoa que a gente conhece em comum. Então todos os meus atendimentos passavam por ela para eu ganhar essa segurança e tinha tanto a ver com a alimentação, né, a base do Ayurveda é alimentação, então eu fui me soltando e a base do atendimento fica bastante nesse lugar, né, de mudança de hábitos na alimentação. Sim. E Dani, então assim, as tuas mãos, né, que já cozinhavam, que já gostavam dessa parte da gastronomia, tu viu no Ayurveda também uma oportunidade de negócio. Aquilo Sim. tudo que tu montava de repente para os teus filhos, né, de trazer esse conhecimento sobre os temperos, sobre as ervas, né, mudando um pouquinho a alimentação da tua família, como é que isso se tornou um negócio? Em que momento tu Sim, entendeu que ali tinha uma oportunidade? assim, com essa caminhada da gastronomia, a gente já tinha esses temperos dentro de uma cozinha indiana, eu e o meu esposo, né, que também é meu colega da gastronomia, a gente já tinha montado esses kits de temperos para entregar para as pessoas, como se fossem pozinhos mágicos, assim, para levar saúde, porque a gente estava numa viagem cultural pelo interior do Brasil, assim, e queria entregar esse pozinho de saúde, né. Então, o Ayurveda já estava me acompanhando sem exatamente eu saber, né, e eu também gostava muito do ioga e achava esse caminho da saúde, muito, sedutor, assim, aquilo me era diferente da gastronomia, mas eu via que ali tinha um caminho de saúde. Então a gente, nessa viagem, fez essas massalas para entregar para as pessoas, e depois, como as crianças, veio o Ayurveda, né. E aí, então, surgiu as massalas ayurvédicas, Uhum. Então, para o mais pessoal que está vendo específicas. isso, o que que são massalas, assim, até bom para o pessoal saber, né? Que Sim, já ouviu falar, né, mas de repente não conhece, assim, como é que a sim. gente pode explicar? Então, massalas são blends de especiarias, são misturas de especiarias que fazem bem para a nossa saúde, vão agregar sabor e vão trazer praticidade para os nossos pratos no dia a dia. Então, assim, uniu perfeitamente a gastronomia com a saúde. Então ela está, assim, entre os alimentos e os medicamentos, as especiarias são, sementes muito potentes, com óleos muito potentes, né, que vão contribuir para a nossa digestão. Então, assim, surgiu esse grande elo que eu vi a saúde e a gastronomia, na cozinha, podendo, colocar em prática, né.
E tu como mãe, assim, Dani, qual foi os teus desafios, assim, de repente, a tentar colocar isso? Eu digo porque os meus filhos, cada vez que experimentam uma coisa diferente, torcem o nariz, né? Dizem, não, isso eu não Sim, quero, né? É um tempero sim. diferente. E não só com os filhos, mas às vezes a gente também trazer esses temperos muito diferentes para as pessoas, assim, né? Tu encontrou alguma dificuldade? Ou tu sentiu que nos últimos anos isso aumentou muito Sim. mais a procura? Tudo isso, assim, desde as crianças a pergunta, né, eles cresceram consumindo especiarias, a gente tem uma massala, uma blenda de especiarias para crianças, sem pimenta, sem gengibre, para ser bem suave, então eles cresceram nesse lugar, então tá tudo bem, né. Mas, assim, o aumento do interesse, né, pelo consumo das especiarias agora, as pessoas estão entendendo que isso é algo que precisa estar na alimentação, então a procura aumentou muito, e na pandemia também a empresa deu esse boom, porque, claro, estava todo mundo voltado para o online, a nossa loja hoje é online, e a procura estava muito grande naquele momento, porque as pessoas estavam procurando saúde, Cozinhando né, mais também, e né? cozinhando mais Cozinhando mais também. em casa, né? Que isso Sim, é algo que o Ayurveda ele traz muito, né? Da gente preparar o nosso próprio alimento, da gente entender qual alimento que é mais compatível com a nossa digestão. sim. E me conta um pouquinho, assim, dentro da tua trajetória como empresária, assim, trabalhando nessa área, né? Que é uma área que ela é instável muitas vezes, né? A gente tem essas ondas, né? De acordo com as terapias, assim. Como é que esse conhecimento te ajudou a lidar com essas fases mais difíceis? Sim, ser empresária é um desafio, né, eu ainda estudei a gastronomia primeiramente, e não exatamente isso nos prepara para o mercado de trabalho do empresariado, né, então é bem desafiador, a gente vai aprendendo ao fazer, e com certeza, assim, o Ayurveda, dentro do que se propõe, né, esse autocuidado, o dia a dia dinacharya, que é a rotina diária de hábitos saudáveis do Ayurveda, é o que vai fazendo tu ter estrutura, ter uma equanimidade, ter um dia a dia de estabilidade para dar conta da vida que é muito corrida, né. A gente tá com uma tendência agora de agravar muito, né, não vamos entrar no assunto exatamente agora Uhum. sim, mas de muita correria, de muito café, de muita noite mal dormida, de muita tecnologia, muita televisão, muito celular, enfim. E o Ayurveda traz essa sabedoria para a gente despertar para um outro lugar, né? E não tá indo para onde tá todo mundo indo e adoecendo, né? Então, o Ayurveda é uma sabedoria antiga, a gente dá uma olhadinha para trás para poder olhar para frente com qualidade, eu acho que é mais ou menos isso, então ajuda muito a lidar com o dia de hoje, né, ser empresária hoje, Sim. com saúde, assim, me sinto que venci, assim, que todas as batalhas que vêm, o Ayurveda ajuda, ajuda a gente a estar levando com mais saúde o dia a dia. Sim, e não só o Ayurveda, claro, mas essas outras técnicas que tu já praticava, como o yoga, a Sim, meditação, né? Então, é aquela coisa da gente sim, estar ali no momento de instabilidade e conseguir voltar para um eixo, né? E exato, esse caminho ser um pouco mais rápido do que alguém que de repente exato. está passando por uma situação difícil e entra numa crise de ansiedade, né? E sente que o corpo se perturba mais, né? Então, o É. Ayurveda ele tem essa capacidade de fazer a gente retornar e voltar mais rápido, né, É, Dani? sim, sim, a pessoa tem, não é que a gente não tem ansiedade, porque a terapeuta não tem ansiedade, a gente tem ansiedade, E né? muito. Muita! Mas a gente, assim, por isso que estar com os pacientes é muito curativo também, né? Com Porque certeza. ao eh, falar para ela como que é essa rotina do Ayurveda, tu te cura também, né? Então é uma bênção muito grande, assim, poder trabalhar com o Ayurveda, porque tu te cuida ao mesmo tempo, mais ou menos Sim. isso. E o acesso, Dani, essa matéria-prima, a gente sabe que o Ayurveda ele trabalha com muitas ervas que são muitas vezes vindas, né, da Índia, porque isso está lá nos textos antigos, né? Uhum, Tu teve que fazer alguma adaptação? Como é que foi esse estudo sim, desse processo? Porque isso também é algo importante, né? Da gente ter a erva que tem a mesma chuva, que pega o mesmo sol que a gente, né? De ser algo exato. próximo, né? Sim, é isso. Esse é um ponto desafiador que tu fala para a gente estudar as ervas brasileiras, né? Mas é isso, o Ayurveda ele não é para ser praticado na Índia, né? Então, assim, entender o que é o Ayurveda, o que é esse raciocínio, essa inteligência ayurvédica e aplicar em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Então é isso, assim, eu atendo basicamente hoje pessoas assim, 60 mais, 50 mais, e elas querem colocar pontos na sua vida de saúde, então não é que tu vai fazer
desde o princípio uma rotina ayurvédica, mas ela vai colocar pontos na sua rotina que ela vai agregar mais qualidade de vida, né? Mas a tua pergunta sobre os produtos, sim, né? Sim. As ervas, sim, eu vivo esse estudo, assim, que plantas são essas que estão na nossa terra aqui, porque a sazonalidade, a nossa localidade, é o que o nosso corpo precisa, né? Eu também falo muito isso, assim, mas o que eu vou comer? Te conecta com a feira, porque se a gente vai no mercado, tem tudo o ano todo, então as pessoas não sabem mais o que é da estação. Então, para além ainda das ervas, tá muito mais básico, assim, o que a gente precisa consertar na nossa alimentação, né? Que é a fruta da estação, a legume da estação, a gente já não sabe mais qual é. Então, a partir disso, ainda a gente poderia aprofundar nas ervas, né? Sim, com certeza. E o Brasil é riquíssimo em suas ervas. Eu tenho esse estudo das ervas indígenas, né? Porque é para isso que a gente precisa olhar quais são as ervas daqui, que a nossa cultura usou e ainda usa. Que é tradicional, né? O que é tradicional. Com certeza. Então, uma massala bem brasileira vai sair e a gente precisa chamar isso de ayurvédico também, né? Claro. É uma massala que não deixa de ser ayurvédico. Com certeza, até porque é preconizado com os indianos quando eles vêm aqui, né? Eles ficam encantados, né? Com toda essa variedade de plantas, de ervas, de temperos que a gente tem aqui, não tem por que não colocar isso, né? E aproveitando, então, no nosso próximo quadro, Na Gaveta, a gente vai falar sobre uma empresa muito especial, agroecológica, artesanal, que faz produtos direcionados ao Ayurveda. E hoje o nosso quadro Na Gaveta tem o patrocínio da Quinta dos Tarumãs. A Quinta dos Tarumãs é uma empresa local que trabalha de forma artesanal e ecológica com produtos voltados para o Ayurveda. O Ayurveda é essa medicina que fala sobre o nosso autocuidado, sobre a saúde e sobre aquelas rotinas, aquilo que a gente tem que fazer diariamente. Se a gente passa um óleo morno no nosso corpo, por exemplo, nesses climas mais frios, nesse inverno, a gente vai trazer benefícios de calma, de tranquilidade, de deixar o nosso corpo mais aquecido. O trabalho que a Rosélia fez foi fazer um estudo dessas plantas e medicar esses óleos com essas plantas tão especiais. Eu vou apresentar aqui alguns produtos da Rosélia. Esse aqui é o Nirgundi Thaila. O Nirgundi é uma planta que ela tem uma ação anti-inflamatória, um relaxante muscular, ideal para quem pratica atividade física. Então, ao final da sua rotina de exercício, você aquecer esse óleo, poder passar nas articulações, ajuda com os edemas, no pós-operatório. Então, a planta medicada com esse óleo vai trazer um efeito ainda mais potente para a tua saúde. Um outro óleo muito legal que eu, particularmente, como especialista em saúde da mulher, indico muito para as minhas pacientes, é o Shatavari Thaila. O Shatavari é uma erva voltada ao sistema reprodutor feminino, voltada à saúde da mulher. Ele tem uma utilização muito especial para o sistema reprodutivo, para mulheres que desejam engravidar, para depois do parto, ao longo da gestação. São óleos que a gente pode aquecer e aplicar na região do ventre, na barriga, durante a gestação, porque o Shatavari ele é um fito-hormônio. Mulheres também que estão entrando na menopausa ou no climatério se beneficiam muito dessa erva, porque ela vai trabalhar com os hormônios sexuais de uma forma natural, fazer com que o teu corpo produza ainda aquele restinho de estrogênio, aquele restinho de testosterona que a gente ainda tem, porque o óleo do Shatavari ele tem exatamente essa indicação. Então é um óleo voltado para a saúde da mulher. Quando a gente fala de Ayurveda, a gente fala muito sobre os doshas. A gente não abordou tanto aqui no nosso programa, mas com certeza esse é um assunto que vai voltar. Existem óleos que aquecem, óleos que esfriam. O Pitta Thaila, por exemplo, ele é um óleo com ervas mais refrescantes. Sabe aquele momento que você sente muito calor ou seu corpo está inflamado? É algo que a gente fala muito hoje em dia, sobre essa inflamação no corpo. Então, as ervas que são selecionadas para o Pitta Thaila são ervas que vão refrescar o seu corpo, vão diminuir o excesso de calor. Mulheres no climatério também que sofrem com os fogachos, é um óleo super importante que ajuda muito a equilibrar também o sistema hormonal. Tem algo muito interessante que o Ayurveda ele trabalha, que são óleos com aplicação via a narina.
O Ayurveda ele ensina que a melhor forma, a forma mais rápida da gente ter acesso à potência de uma medicação é via nasal. Então, o Anutaila, ele é um óleo que vai ajudar você a se concentrar melhor, vai ajudar a focar o pensamento, porque ele retira o excesso de muco também das vias aéreas. É um óleo super importante para a gente usar de forma preventiva, para quem costuma ter excesso de muco no nariz, sinusite, rinite, toda essa questão inflamatória de vias respiratórias, e é um óleo que, claro, como ele é via nariz, ele vai atingir diretamente o cérebro. Então, para concentração, para foco e para atenção, o Anutaila é muito especial. E o último óleo que a gente vai falar hoje, da quinta dos tarumãs, é o Brahmi Thaila. O Brahmi é uma erva que eu utilizo muito, tanto para os meus pacientes quanto para mim, que ele é uma erva do cérebro, ele é um alimento do cérebro. Então, a gente pode fazer massagem na cabeça, né? Para a gente fazer a estimulação através da cabeça com o Brahmi Thaila. É uma erva que vai ajudar muito a focar, é uma erva que ajuda muito na atenção. Para quem tem um trabalho intelectual, tem que estudar para uma prova, ou está exigindo muito no seu dia a dia de atenção, de foco, fazer uma automassagem com esse óleo morno na cabeça é muito especial. E o grande diferencial dessa empresa é que as ervas são produzidas aqui, são plantadas aqui. Então, tudo é feito de forma artesanal. A Rosélia tem todas as certificações para venda. A gente vai deixar também o endereço do site, o contato da Rosélia e convidar vocês também para conhecer a Quinta dos Tarumãs, que é um local muito especial na zona rural de Porto Alegre. O quanto que é importante a gente ter esse contato com a natureza e entender que através da natureza e dos elementos da natureza a gente também está se equilibrando, porque nós somos parte dessa natureza. E hoje o programa foi totalmente dedicado a essa medicina, a esse conhecimento. Afinal de contas, aquilo que a gente passa na nossa pele, a nossa pele também está se alimentando. A pele é uma grande boca, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de produto que a gente vai colocar na nossa pele. Esse produto ele tem que ser um alimento também. Esse é um conhecimento mais especial sobre a medicina e a gente trouxe então todas essas informações hoje com o patrocínio da Quinta dos Tarumãs. Então, vou aproveitar para perguntar para a Dani, onde é que a gente encontra, Dani, a Bumi? Como é que o pessoal que está assistindo o programa pode te encontrar, conhecer um pouco mais sobre a tua empresa? Sim, a gente é uma fábrica localizada aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, mas a gente entrega para o Brasil inteiro. E a gente é especialista mesmo em massalas artesanais e eu vou aproveitar e te dar um presente. Coisa boa! Tem uma massala para crianças, como eu falei, né? Uma mistura especial para doces. Você sabe que tem crianças em casa. E uma Vata Masala, que é uma massala também da linha do Ayurveda. Que coisa linda. A apresentação dos produtos da Bumi sempre me chamaram muito a atenção, os teus rótulos, né? Esse estudo é muito legal, né, Dani? E tem a Gram Masala, né, Dani? Que é o grande carro-chefe também da tua empresa, né? Sim, e o Chai Masala. O Chai Masala é o grande carro-chefe, que é essa bebida, né, indiana, que é a base de especiarias e leite, né? Que hoje muita gente tem substituído por leite vegetal. Mas é isso, a gente faz essa mistura Brasil e Índia, assim, que são dois grandes berços que fundamentam a nossa empresa. Um prazer e uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito legal, amei o presente. Eu vou aproveitar, então, pedir para a Dani trazer uma dica, então, para quem está assistindo o nosso programa. O programa Tempo de Mulher, claro, né? Voltado muito também para a saúde feminina. Se tu quiser dar uma dica para as mulheres, né, Dani? Para a gente encerrar nossa conversa. Com certeza. E aproveitando a companhia desses óleos maravilhosos que me salvam muito também, os óleos da Rosélia da Quinta das Tarumãs, porque, assim, uma dica do Ayurveda, que é uma recomendação diária, é a automassagem, né? A autoolhação, a autoabhyanga com óleo aquecido. Pode ser feito com óleo medicado ou com óleo neutro de gergelim, mas não gergelim torrado, para não ficar com cheiro de cozinha de restaurante, mas é maravilhoso, é uma conexão profunda. Eu encontro muitos lugares em mim fazendo a automassagem. É o momento que a gente consegue estar sozinha, que tu fecha o quarto, põe a canga no chão. E eu costumo dizer que a gente tem esses pontos de energia no corpo, né, como Machu Picchus assim no corpo, que muitas vezes a gente não se toca. Ou não vai numa massagista, ou não faz em casa. E a gente deixa de fazer essa fluidez que a gente pode ter, né? Então, a automassagem é um lugar
que me salva muitas vezes. Então, a dica que eu posso dar para as mulheres é que façam automassagem com óleo aquecido em casa e aproveitem esse benefício de saúde física, mental e até espiritual. Com certeza. Para a gente conseguir estar bem, se sentir bem, né, Dani? Extrair o nosso potencial, né? Tão importante, né? Muito legal. O Ayurveda realmente é essa base, né? Essa estrutura que a gente tem aí com todo esse conhecimento. Então, Dani, a gente falou sobre esse benefício da automassagem, mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre nutrição e da alimentação. Se tu pudesse dar uma dica, assim, para quem nunca teve contato com a Ayurveda, não sabe o que é, a gente falou muito quanto que a digestão é importante, esse conhecimento sobre a alimentação. Se tu fosse dar uma dica para alguém, né, assim, o que tu falaria? Assim, o que a pessoa pode observar na alimentação que seria importante? Uma coisa só? Não, umas 5. Uma, sim, é se conectar com a sua fome real. É muito importante, assim, algo que a gente vem muito desconectado, uma tendência a estar desconectado disso. Assim, acorda de manhã e já toma o café da manhã em automático. Então, tu está com fome quando tu acorda de manhã, não seria mais interessante tomar uma água ou até uma água morna, uma dica da Ayurveda, e ver o que tu está sentindo, como está a tua fome. Então, assim, conectar com a fome real, antes de se atirar num café sem saber o que está sentindo e como o corpo está, tomar uma água morna, se conectar com os alimentos da estação, tentar imprimir uma tabela ou se conectar com as feiras, né, que é uma forma da gente estar mais próximo dos alimentos da estação sem precisar fazer esse estudo. É só estar na feira, tu já consegue se conectar com isso e o corpo então vai responder melhor, né, estando se nutrindo desses alimentos da localidade e da sazonalidade. Com certeza. E sobre a digestão, né, Dani, que tu trouxe a questão do café, eu acho que é algo bem importante até para a gente encerrar a conversa. A gente está em jejum, não comeu nada, né, e o corpo durante a noite ele vai desintoxicar também, nosso corpo ele está o tempo todo tentando limpar e aí a gente em jejum vai lá e ingere um café. Né, aquele café puro, assim. Fala um pouquinho sobre isso. Que talvez seja uma coisa que praticamente todo mundo faz, né? E não se dá conta, né? E não se observa também. Não se observa, e né? às vezes é mascarar um cansaço, né? Mascarar esse cansaço. Eu preciso tomar um café preto para acordar. Então, será que tu não está muito cansado e não precisa dormir um pouco mais quando tu puder, para poder acordar e se sentir com essa vitalidade, né? O café não é um alimento ruim, né? Ele é um alimento bom, mas ele em excesso, sim, a gente precisa observar o que ele pode estar agregando, né? E se tu ficar sem ele, tu vai ter dor de cabeça. Então, é um assunto bem profundo, o café, né? Mas, assim, uma dica do Ayurveda é colocar especiarias para tu digerir melhor ele, né? Então, assim, o chai masala ou a sweet masala, ou mesmo que contém cardamomo, ou só o cardamomo em pó. É uma forma de tu incrementar essa digestão. Mas assim, sempre observar por que eu estou tomando esse café, que hábito é esse, por quê? E não só isso, né, gente? Então, como uma dica final aqui do nosso programa, falar sobre a observação. A gente observar, inclusive, as nossas eliminações, né, Dani? Que é a forma da gente ver como é que o nosso corpo está com a sua saúde por dentro. Né? Então, é uma forma da gente perceber e entender se tem algum hábito, alguma coisa que a gente precisa mudar de uma forma preventiva. O Ayurveda, ele foca muito também na prevenção, né? Da gente observar logo quando esses desequilíbrios acontecem, né, Dani? Sim, com certeza. Está conectado com as eliminações. É um caminho importantíssimo e também com o sono, né? É isso aí. Como que tá essa noite de sono? Então, são vários pilares. Isso aí. Dani, se tu quiser deixar então para o pessoal as tuas redes, né, o teu trabalho como terapeuta, além, né, da Bhumi, tu também atende como terapeuta ayurvédica, então aproveitando esse finalzinho, deixando os teus contatos. Então na nossa página do Instagram, que é Bhumi Mandiari, Bhumi Mandiari, a gente tem, além da fábrica de masalas, que a gente entrega para todo o Brasil, a gente tem também um programa de Ayurveda, um programa individualizado de atendimento de Ayurveda, que acontece em paralelo, que surgiu a partir dos nossos clientes, do interesse em se tratar, em se conectar com a Ayurveda. Então, ele tem sempre vagas abertas, eu atendo com uma equipe de terapeutas e fica o convite, então, para quem quiser experienciar o Ayurveda. É isso aí. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Tempo de Mulher, espero que vocês tenham aproveitado, comentem, compartilhem e sigam assistindo a gente.